Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje a Miss Délia está aqui falando português porque eu quero explicar um pouquinho sobre o nosso material, o kit que já está disponível para retirada na escola, porque a partir de agora nós vamos fazer as nossas aulas utilizando os nossos livros, que já vimos fazendo no período normal antes do coronavírus, porém tivemos que fazer essa pausa e adaptar um pouquinho o nosso trabalho. Mas enfim, agora que temos a opção de trabalhar com o nosso material, então vamos colocar em dia algumas práticas para que o nosso trabalho fique mais completo. Dentro da pastinha que vocês vão receber, vem um guia que é o Family Guide to Creative Learning. É o guia para Creative Learning, que é uma aula que nós temos uma vez por semana. Creative Learning é uma aula totalmente prática, é uma aula que não utiliza livro, tá? Trabalha com materiais recicláveis, textura, pintura, enfim, uma série de materiais, porém não os livros, tá bom? Então aqui está o guia para que as famílias possam entender como são desenvolvidas essas atividades, por que são desenvolvidas dessa forma e como cada criança aprende de acordo com a idade. Aqui no caso, como as crianças de 4 anos aprendem, certo? Então é importante que vocês leiam para se inteirar aí do conteúdo, da forma como é apresentada as aulas do Creative Learning. Esse material não precisa retornar para a escola, tá? Esse aqui é o guia das famílias, pode ficar de posse de vocês em casa, mas é importante que todo mundo leia, right? Depois nós temos o Cibibs. O Cibibs é um livro que é referente ao conteúdo de vídeo do nosso programa. A BBC, em parceria com a Pearson, produz vídeos para crianças até 6 anos e isso está incluso no nosso programa bilíngue, tá? Faz parte do nosso conteúdo, os vídeos são voltados para o conteúdo das unidades, então acontece a aula com os vídeos. Primeiramente a gente faz toda a explanação daquela linguagem, daquele contexto, traz para a sala de aula a prática do conteúdo do vídeo e depois a gente registra aqui no Cibibs. Na programação normal, antes desse coronavírus, vimos trabalhando a cada 15 dias. O programa vem pronto, os horários, para trabalharmos os Cibibs a cada 15 dias. E agora vamos estar apresentando de forma adaptada, ok? Então esse é o Cibibs. Além do Cibibs, tem o Pre-Coding. O que é o Pre-Coding, Miss Délia? O Pre-Coding é um livro com atividades voltadas para programação, para codificação. Nossa, mas as crianças são tão pequenas, como que vai entender de linguagem de programação e tal? Na verdade, essa linguagem começa desde muito cedo, a criança aprendendo sequência, aprendendo lógica, aprendendo códigos, certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui no nosso Pre-Coding. Afinal de contas, a tecnologia está aí e daqui um pouco, mais tarde, nossos pequenos vão estar aí inteirados dessa linguagem de programação e codificação. Então, começa aqui no nosso Pre-Coding. Cibibs, Pre-Coding e agora o Student's Book. O Student's Book é um pouquinho mais denso, o livro um pouquinho mais grosso, com mais páginas, porque ele contempla atividades de linguagem, alfabetização e letramento, matemática, conhecendo e explorando o mundo, consciência fonética, então várias atividades inclusas no mesmo livro. No programa normal ele era trabalhado 2 vezes por semana, por isso o livro mais grosso aí, tá bom? Com mais páginas, mais atividades, ok? É o nosso Student's Book. E também, semanalmente, trabalhamos o STEAM. STEAM, que livro é esse, teacher? O que trabalha esse livro? Por que é que tem esse nome? STEAM, porque ele tem as iniciais de Science, Technology
engineering, art and math. Quer dizer ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, são atividades voltadas para essas áreas, tá? Ajuda a desenvolver aí todas essas áreas. Todos os livros, eles contemplam o mesmo conteúdo. Então, tanto no Creative Learning, CBIBS, Pre-Coding, Student's Book e o STEAM, eles trabalham com o mesmo conteúdo, porém com abordagem diferente para desenvolver diferentes áreas, certo? E, gente, vocês viram que a temática do nosso livro, ela traz ali uma paisagem com animais, então é o The Land. Cada série, cada ano tem uma temática. Do infantil 3 é o The Ocean, do infantil 4 é o The Land e do infantil 5 é o The Sky. Por isso, nós temos também, e isso é material que utilizamos em sala de aula, nós temos o nosso mascot, que é o Monkey, que faz parte do The Land, porque o nosso Monkey ajuda nas nossas aulas a deixar a aula mais legal, mais interativa, ajuda a despertar o interesse dos alunos sobre o conteúdo, torna a aula mais atrativa. As crianças adoram ter um amiguinho para cuidar e o nosso mascot é o nosso Monkey, certo? Além do nosso mascot, nós temos também, para trabalhar em sala, os flashcards, que são esses cartões que trazem uma figura e a palavra referente a essa figura. Então, a criança, no momento que ela fala, ela tem a oportunidade de visualizar para uma melhor compreensão do que ela está falando, certo? E também já sabe que cada elemento tem uma palavra que o descreve, que refere-se a esse elemento. Então, é um conjunto de letras que refere-se a um elemento, certo? Não necessariamente que ela vai aprender a ler as palavras em inglês nessa idade. Não, ela vai criando uma consciência de que cada palavra, cada letra tem um desenho e cada desenho tem um som, certo? Além disso, nós temos os pôsteres. Cada unidade são 8 unidades e cada unidade tem um pôster. O pôster também faz parte do nosso aparato aí de elementos visuais. E a criança vai conseguir visualizar o vocabulário do conteúdo que ela está trabalhando, então fica mais fácil a compreensão e ela tem a oportunidade de interagir, de vir até o pôster, sinalizar, mostrar, falar, enfim, né, fazer toda aquela prática oral utilizando ali o recurso visual, certo? E além disso, tem outros recursos que a teacher traz para a sala de aula para despertar o interesse aí dos nossos pequenos, porque a gente sabe que cada criança aprende de uma forma diferente e quanto mais recursos nós trouxemos para a sala de aula, mais as chances de atingirmos cada criança na sua forma de aprender, cada um na sua particularidade, que é a educação personalizada. Então, eu espero vocês com atividades no nosso material do The Land. E outra coisa que eu queria falar é que no cantinho dos nossos livros vocês podem ver que tem um K e um 2. Por que esse K e esse 2? É a nomenclatura do nosso programa bilíngue para a turma do Infantil 4. Então, o Infantil 3 vai ser o K1, o Infantil 4 vai ser o K2 e o Infantil 5 vai ser o K3. Então, o Infantil 4 para o bilíngue é o K2, certo? Até mais com as nossas atividades nos nossos livros. See you!